Oi, gente, bem-vinda a mais uma entrevista. Hoje a gente está entrevistando o Rafael Pimenta. Muito obrigada por aceitar o convite, Rafa. Obrigado a vocês pelo convite de dar entrevista também. Estou, enfim, disponível. Então, Rafa, eu queria começar perguntando sobre o baile, que é um formato que você começou a pesquisa, né? E sempre que tem oportunidade, até mesmo em Portugal. Então, como foi para você começar a pesquisa e como está sendo essas apresentações, a evolução das apresentações? O baile eu criei para a Improfesta. Eu criei ele pensando para a Improfesta. Como eu sou um dos organizadores da Improfesta, né? E tinha esse espaço e precisava, de fato, de propostas. Eu criei pensando ele como forma de integrar atores que não necessariamente dominavam a técnica da improvisação. Então, para isso, eu tive de elencar talvez algumas ferramentas que ator sabe cumprir muito bem e algumas que poderiam colocar talvez em xeque o ator quando estivesse em cena ou que faltam a alguns atores. Então, a primeira ideia que eu tive foi, na verdade, de desenvolver personagens. Os personagens em si já têm todos os elementos necessários para uma construção de cena. As cenas partem da personalidade, partem do jogo de uma personagem, quase um pouco como funciona o jogo da máscara, que tem um pouco essa pegada, né? Você improvisa muito de máscara. A máscara é uma ferramenta muito útil para isso, para o jogo. Então, eu já gostava muito do filme do Ettore Scola, que é esse diretor italiano que fez, né, o filme O Baile, embora o baile seja de um espetáculo, venha de um espetáculo de um grupo francês chamado Théâtre du Campagnol, uma coisa assim, Campagnol, que é rato, camundongo, alguma coisa assim, e já é uma peça de teatro, enfim, tem todos os elementos de uma peça de teatro, muda ainda, porque eles não falam nada, e é muito a partir de danças, a partir de músicas, a música conduz boa parte da narrativa. Então eu achei que era uma combinação boa, eu achei que ia se resolver muito bem se eu juntasse atores com uma dramaturgia improvisada a partir de músicas. E como eu sentia que precisava de uma tensão, algo que segurasse o espectador do início até o fim do espetáculo, eu coloquei talvez um recurso meio clichê, que era do assassinato e do assassino desconhecido. Então a tensão partia da necessidade de descobrir quem é o assassino. E desde então a gente apresentou Portugal. A gente apresentou 4 vezes, foram só 4 vezes que a gente teve para apresentar. E em cada uma eu tentei alguma forma de aproximação, ou de treinamento, ou de proposta de jogo, para ser mais específico. E me gera muitas frustrações essas tentativas, porque elas também geram muitos erros. Eu gostaria muito de pegar um dia um grupo e ensaiar durante um tempo, conseguir experimentar o trabalho de forma mais aprofundada. Mas é isso, a gente também lida com essas limitações de produção e de experiência também. Então, a minha situação com o baile nesse momento é um pouco de crise, é de não saber muito o que fazer com ele. Embora às vezes surja uma oportunidade e eu coloque o espetáculo. Ele é isso, às vezes eu aposto muito na dança, às vezes eu aposto muito na forma como uma personagem se apresenta, às vezes eu deixo muito aberto para que as personagens acabem improvisando. Em Portugal ele foi muito aberto, mas ao mesmo tempo perdeu em tensão. Então é isso, são riscos que se assumem e fazem parte da construção de uma obra teatral. O que é diferente nessa história toda é que essa construção se dá direto para o público, né? O espectador acompanha toda essa construção, o que no teatro
que a gente conhece é incomum, né? O espectador só lida com o final, com o espetáculo acabado, ou pelo menos pelo que se entende de acabado. Você é um dos organizadores da Improfesta. Você poderia explicar um pouco como surgiu a ideia da Improfesta? A Improfesta não foi uma criação minha, né? A Improfesta surgiu com a Ju Mesquita e o Edu Nunes, que tiveram uma abertura do espaço Jongo Reverendo, era o nome do espaço, lá na Vila Madalena, e eles tinham essa vontade de juntar improvisadores para experimentar, e eles estavam ensaiando no momento um formato chamado O Banco. Então eles entenderam que ali era um espaço ótimo para ficar apresentando o banco e de chamar algumas pessoas para mostrarem seus trabalhos. No início existe uma apresentação e depois uma festa. Com o tempo isso foi mudando, né, de acordo com as necessidades e as limitações dos espaços, dos horários e do público, né? O público também vai determinando muito como funciona um evento como a Improfesta. E a Improfesta saiu do Jongo e foi para o Centro Cultural Baixa Augusta. Lá que eu comecei a assumir a produção da Improfesta. E lá a Improfesta já mudou de cara, já teve de mudar de cara, e foi lá também um pouco que eu assumi, que eu percebi a necessidade de propor mais coisa, de colocar mais coisa, porque eu acabava não vendo um movimento muito proativo, né, dos demais improvisadores. Não é muito comum improvisadores que proponham formatos ou ideias de experimentação em improvisação. Ou talvez tenham e a gente ainda não conhece essas pessoas, ou talvez tenham e as pessoas querem guardar muito para si. Mas é isso, eu acabei propondo muito porque eu via que tinha que propor e eu era responsável por aquele projeto. Aqui no Cacilda, ele deixou de ser um pouco um encontro e se tornou mais uma mostra, um espetáculo com abertura e atração principal. No desenvolvimento desse projeto todo, né, da Improfesta, veio junto também o Treine Apresenta, que surgiu como uma necessidade de ocupar essa carência do projeto de propostas experimentais. Então, lá no Baixo Augusta a gente criou o Treine Apresenta, que era, vamos reunir um grupo de pessoas, a gente ensaia durante um período e apresenta um formato com eles, um formato original com eles. E aqui no Cacilda a gente entendeu que deveria ser um pouco mais radical nesse sentido, que vamos fazer um treinamento de um dia e no mesmo dia a gente apresenta. Era uma forma que a gente entendia necessária para a compreensão de como funciona a improvisação, né? Para que ela não fosse tão preparada, para que ela fosse uma coisa mais relacionada à disponibilidade, à vontade de estar ali, se jogar, né, se colocar em risco. Então é isso, hoje em dia a Improfesta e o Treine Apresenta meio que caminham juntos, né? E é um projeto que tende a evoluir mais, a descobrir novas propostas e encontrar novos artistas, porque eu acredito que o objetivo da Improfesta mesmo seja dar espaço a novos artistas, a pessoas que estão pensando coisas ou estão investigando coisas, né? E fazer com que a gente se encontre com essas pessoas, porque a gente está produzindo para isso, porque a gente quer conhecer essas pessoas, né? Você dirige muitos espetáculos de improviso, você dirigiu solos, seu Grimaldo foi demitido. Como é ser diretor de espetáculos de impro? É diferente. Porque para explicar o que seria um diretor de espetáculo de impro, eu teria que fazer uma comparação com o que seria talvez um diretor de um espetáculo de texto, né? Um espetáculo de texto, você costuma trabalhar
você trabalha com material. Um diretor é uma pessoa que agencia um material e transforma isso em cena. Então, um diretor de texto, o material dele é aquele texto, aquilo é a guia dele para construir as cenas que vão ser apresentadas em cena. Eu estou sendo bem, como é que eu vou dizer, limitado nessa observação, porque hoje em dia o teatro é muito amplo, né, em formas de se dirigir e de montar espetáculos, né? Tem espetáculos montados a partir de processos coletivos, né? Os atores trazem o material, ou então as memórias, ou então improvisações a partir de motes, mas no geral a ideia do diretor é isso, ele mobiliza esse grupo de atores e ele agencia esse material de forma a chegar numa cena, e essas cenas vão se transformar num espetáculo. Um diretor de improvisação tem que ter noção de que o material dele é a espontaneidade dos seus atores, é aquilo que os seus atores já sabem fazer, ou aquilo que os recursos que eles se valem para construir cenas. Vou pegar os solos como exemplo. Nos solos eu tinha um músico improvisador e eu tinha um ator improvisador. E cada um tem uma forma muito específica de trabalho, né? Muito peculiar. O Tausig tem esse trabalho de criação de atmosferas muito claras, né? Que remetem a filmes, a trilha de filmes, de universos, de ficção científica, de faroeste, enfim, de muitos universos ficcionais que o público compra de imediato, né? Ele tem muita essa clareza de como fazer o público comprar rápido qual é o universo, e ele também domina bastante de sonoplastia, e ele brinca bastante ainda com um pouco de música erudita, né? Até porque ele tem um conhecimento de música erudita e de produção musical muito bom. E o Alan, por outro lado, é um ator que sabe trabalhar muito bem em cenas mudas. Ele tem um trabalho de bufão, que é essa figura mais grotesca, mais obscena, mais vulgar, que é o ouro do Alan. Ele é genial nisso, ele é brilhante quando ele consegue acessar esse universo grotesco. Ele consegue ser muito engraçado, assim, é muito legal, ele brilha quando ele acessa esse universo. E ao mesmo tempo ele tem muita clareza de enredo, de como uma história pode funcionar, que tipo de elementos você constrói no início para depois pegar no fim, de corpo de personagem. Então a gente tinha essas duas coisas para trabalhar. Esse era o meu material e eu tinha que juntar eles dois. Então, para isso eu tive de fazer uma espécie de truque dramatúrgico, né? Um conflito entre os dois, que vinha inclusive no nome do espetáculo, que veio antes de mim. O nome já estava pronto antes de eu chegar, que era Solo de 2, que depois a gente mudou para solos, mas a questão era um solo, e até porque estava dentro de uma mostra de solos no Espaço Parlapatões. Então já tinha um conflito presente no nome e na forma como o espetáculo se dispunha. Então esse foi o mote. Eu tinha essas duas habilidades e esse conflito dramatúrgico para resolver. E, por exemplo, pegando o Grimaldo, a gente tinha uma ideia de enredo, né, de como deveria funcionar um enredo, de como deveria funcionar o humor desse universo, e as personagens desse universo, que é um escritório. E foi uma ideia que veio porque os atores do Sinestesia são atores, são pessoas que trabalham muito em escritório, na sua maioria. Eles vivem em escritório, eles dominam esse assunto muito bem. Então o humor deles para esse universo é muito sagaz, é muito espertinho. Eles sabem zoar desse universo muito bem, se valem muito dos elementos, dos aspectos desse universo para fazer cenas engraçadas. E aí meu papel era esse, tipo assim, eu tenho que dar propostas muito claras, poucas, né? Não dar excessos de propostas, para que eles sozinhos se entendam como grupo, como dupla, sozinhos se entendam a fim de construir algo de maneira espontânea. Uma coisa que é muito da minha direção que é muito do meu entendimento do que é o papel de um diretor também, de improvisação, parte da ideia de que a plateia tem que ser envolvida de alguma forma.
a plateia tem que estar envolvida numa cena improvisada, ela não assiste de forma passiva, ela tem que ser parte da construção, ela é um elemento da cena. Então é uma coisa que eu sempre busco também trabalhar, então eu sempre tento colocar de alguma forma a plateia ali dentro, não só no sentido de pedir temas, mas de como ela observa e de como ela se sente como um papel, qual é o papel da plateia. Você está dando agora um curso, né, no Espaço da Comédia, e você sempre dá workshops pelo Brasil, tudo. Como é para você essa parte de ensinar? Você gosta, assim? Eu gosto muito de ensinar, foi uma coisa que eu descobri aos poucos, embora sempre fui levado para isso, de certa forma sempre fui empurrado um pouco para a função de ensinar, porque em diversos lugares que eu acabava me metendo, eu tinha que talvez instrumentalizar os grupos ou alguma coisa para chegar numa proposta, para que a gente conseguisse construir uma proposta. Quando eu penso numa oficina hoje em dia, principalmente longa, como é o caso da oficina no Espaço da Comédia, eu tento entender ela como um espaço de investigação. Eu gosto muito de entrar nesse registro, a fim de eu também me colocar em risco, de eu aprender junto com os alunos, porque no fim das contas eles estão ali para aprender improvisação, e eu acho que me colocar nessa posição também é uma forma de ensinar a improvisação, também é uma forma de transmitir a noção de como funciona a improvisação, até porque eu acho que não funciona muito bem essa postura de quem domina muito bem tudo. Ela é perigosa, né? Ela tem que estar aberta, a gente tem que estar aberto a se deparar com alguma coisa contraditória. A gente tem que estar aberto a gente tem que permitir que o acaso mude as coisas quando a gente vai falar de improvisação. Há certas coisas que a gente tem convicções, mas ainda assim a gente tem que colocá-las à prova. Então é isso, quando eu dou esses cursos, principalmente os longos, eu arrisco muito as minhas convicções. Eu venho com uma ideia, às vezes, que eu estou muito disposto a provar no corpo dos alunos, a entender, a aprofundar o olhar sobre essa coisa, e às vezes eu fracasso, porque é possível, porque é o fracasso que no fim dá valor às coisas que a gente faz, né? E essa é uma lição muito forte da improvisação. O erro é o que dá valor à cena. A gente conta com o erro faz parte da construção da improvisação, do jogo. Você, no início do ano, você estava na Europa e você improvisou na Espanha, né, em Portugal. Eu acho que você também foi na França? Fui na França, mas não improvisei lá, e dei aula em Berlim. Como é improvisar em lugares que não é às vezes nem a sua língua, não é a sua cultura, é muito mais difícil? Como é para você? Em Portugal, como era um clima de festival, existia essa abertura, era muita gente, todo mundo querendo jogar, todo mundo muito afim de brincar, de se divertir, e o festival, esse especificamente, também tinha muita vontade de agregar os organizadores desse festival, né, que é o grupo Instantâneos. Então eles agregaram todo mundo que estava ali, vamos improvisar. Então era muita gente em cena, e todo mundo tentando propor cenas e descobrindo. Era como improvisar com pessoas que tu não conhece. A gente teve de improvisar em inglês, o que gera certos bloqueios. Eu até domino o inglês para conversação, mas na hora de improvisar, de fato, eu esbarrei em muitos bloqueios, assim, mas deu para se divertir. No caso da Espanha,
quem nos convidou para improvisar foi o Omar Argentino, que é um super mestre da improvisação e é um cara muito generoso, assustadoramente generoso. Ele é uma lição em pessoa de generosidade. Essa frase ficou mal construída, né? Tipo, ele é uma lição de generosidade em pessoa e a forma como ele entende a improvisação é muito bonita, é muito forte e contundente. Não é à toa que ele escreve livros que mudam a forma como a gente observa a improvisação, né? Os livros dele têm muito esse poder, porque ele tem um olhar muito claro, muito profundo sobre como a improvisação funciona. E é isso, ele é muito generoso, então ele nos convidou para improvisar lá no Improcanha, que é esse espetáculo meio clandestino, que acontece num porão há 16 anos, num porão de Madrid, na cidade de Madrid, e está sempre lotado. Tem gente que fica de pé assistindo. Ele é muito pequeno, o espaço de improvisação é muito curtinho, as pessoas estão muito perto. E aí, nesse caso, como o meu espanhol é um pouquinho melhor que o meu inglês, ali eu consegui improvisar melhor, mas ainda assim, de novo, você acaba esbarrando em algumas questões. E o que foi muito legal era que o grupo também era muito generoso e tinha uma atriz brilhante atuando com a gente, uma humorista argentina chamada Thiago Lopes, que é genial. Ela é engraçadíssima e ela estava num dia muito inspirada. Então foi muito legal. Em Berlim eu dei aula, então foi um pouquinho difícil. Eu dei aula em espanhol, mas foi gostoso, assim, rolou. E para finalizar, quais são os seus planos agora para o resto do segundo semestre? Quais são as coisas que você quer compartilhar aqui com a gente para deixar? Eu quero continuar dirigindo, é uma coisa que me move muito, muito forte, assim. E aí eu tenho buscado projetos onde eu possa me inserir como diretor. A gente está ainda vendo, né, coisa. Tem tipo, eu não posso falar. Tenho vontade de falar, mas não posso. A few moments later. Agora para o futuro que eu estou pensando, eu quero continuar trabalhando com direção. É uma coisa que me instiga muito, que me inquieta, que me move artisticamente. A gente ainda está elaborando isso, mas tem um projeto que eu estou fazendo com a Paula Silvestre, a Tamara Borges, o Beto Souza e o Pedro Machite, que está aqui também, inclusive, fazendo um espetáculo drag, que são 2 drags e 2 mulheres. Então a gente está ainda no início do processo, estamos investigando e continuar com o Cacilda no que vem, que é um objetivo que a gente tem. E aí não é só uma questão de diretor, mas de realizador de teatro. Então é um projeto que eu acho muito importante, que é um projeto de formação de público, de fortalecimento de um espaço público. Então isso é um interesse que eu tenho muito forte para o ano que vem, mas ainda depende de muitas coisas para que a gente possa ter certeza se vai rolar ou não. E óbvio que rolando o Cacilda toda terça ano que vem também continua em Profesta, e também vão vir outras propostas de investigação teatral, porque eu não consigo ficar parado muito tempo. E o Cacilda continua até segunda semana de novembro, né? Isso, vai até a segunda semana de novembro. Ainda tem algumas coisas, tem uma surpresa na programação para vir. Mas não sei quando vai ao ar isso aqui, ainda a gente segue. Domingo. É domingo já, né? Então, bom, ainda tem Improfesta, tem concurso drag, né, que vai até novembro o concurso, então tem muita coisa ainda para rolar. A gente vai descobrir o vencedor ou a vencedora só em novembro. E tem o Sarau, e em setembro ainda tem o Nando Bolognese também. Então a gente vai revelar surpresas mais adiante. Muito obrigada, Rafa.
Valeu. Tchau, gente. Até a próxima. I keep on searching for the words I wanna say. I'm hitting the bottom